quero falar com você nessa noite, está baseado em Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23, 24, 1 Tessalonicenses, que diz assim: que Deus, que nos dá a paz, faz com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso em nome de Jesus. Amém. Sabe, um desejo do coração de Deus é que eu e você possamos estar bem na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida também, na nossa alma. O nosso corpo precisa estar bem, o nosso espírito precisa estar bem, mas a nossa alma precisa também estar bem. Nós estamos vivendo em um tempo que eu creio que Deus está permitindo muitas coisas e também está trazendo muitas coisas, e é um tempo que eu tenho atendido pessoas, tenho convivido com pessoas, tenho ouvido pessoas, e um dos maiores problemas hoje não é tanto espiritual, como é problemas na alma. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão carregando algum trauma, alguma dificuldade, alguma luta, né? E que talvez isso, em um certo momento de acúmulo de situações, vem guerras, e essas pessoas às vezes são paralisadas, são freadas em algum momento, e é justamente sobre isso que eu quero te falar, porque às vezes esse acúmulo de situações, eles vêm por maus hábitos que nós às vezes adotamos na nossa vida, e é sobre esses maus hábitos que eu quero te levar a pensar, para que você possa se livrar deles e gerar bons hábitos para a sua vida nessa noite. Sair daqui entendendo isso e compreendendo como você vai talvez se desfazer de cargas emocionais que tentaram prender você. E a palavra então que eu tenho nessa noite para você tem como título: vença os maus hábitos que te levam para o cativeiro. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: vença os maus hábitos que possam estar te levando para o cativeiro. Então, uma das coisas assim interessantes que Deus tem colocado no nosso coração é justamente entender que às vezes, por causa desses maus hábitos, vem uma desmotivação, é gerada dentro do coração das pessoas, e aí muitas vezes esses maus hábitos, eles podem não só te desmotivar, mas te adoecer, e é justamente esse entendimento que eu quero te dar nessa noite. Então assim, eu quero te levar a pensar em alguns passos muito fortes, para que você possa vencer esses maus hábitos. Então assim, primeiro mau hábito que muitas vezes está dentro do nosso coração, está nos perseguindo, está vindo contra nós, é a falta de tempo de qualidade com Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: tem que tomar muito cuidado com o tempo de qualidade que você tem que ter com Deus, um tempo de dedicação. Ter um tempo diário de qualidade com Deus é um hábito que tem que te manter empoderado, vai te levar a viver uma vida realmente forte, capaz. Alguém vencedor tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, se a pessoa não desenvolver o hábito de tirar todos os dias um tempo, né, de qualidade com Deus, talvez construindo, né, proteção, entendimento espiritual, nós precisamos entender essa verdade. Constantemente você precisa estar alinhando a sua vida com aquilo que é a vontade de Deus. Um hábito é tudo aquilo que te faz e te mantém fiel e faz parte da tua vida. Quando você começa a manter um hábito, você começa a gerar na sua vida algo realmente transformador e restaurador. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus em Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais
do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e vai até o íntimo da pessoa e julga os desejos e pensamentos do coração. Deus sabe o que você pensa, quais são as suas lutas, as suas dificuldades, o que você está passando, o que você precisa. Ele sabe de todas as coisas, mas eu posso dizer uma coisa para você: é a palavra de Deus, é a palavra que vai trabalhar dentro de você, vai restaurar você, vai melhorar você, vai te levar a entender coisas maiores e melhores para a sua vida. A palavra de Deus, ela é capaz de ir no mais profundo, aonde está todo o habitar de Deus na sua vida, e aí há uma conexão onde Deus vai começar a gerar coisas que precisam talvez ser transformadas, mudadas. Sabe de uma coisa, eu ouvi esses dias de um pastor, amigo meu, ouvindo essa história, eu achei muito interessante. Ele diz assim: se alguém quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Se alguém quer ouvir Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, porque assim você vai ouvir Deus. Então, a intimidade com a palavra, andar com o Senhor, ouvir o Senhor, tem que ter intimidade com a palavra. A palavra é que vai construir muros de proteções a favor da sua vida, para que você possa errar menos, para que você possa ir na direção certa, tomar as decisões certas. Isso é algo que vai fazer toda a diferença. Nós precisamos entender essa verdade para a nossa vida. Então, assim, creia que um dos grandes hábitos que você precisa gerar para que você possa vencer o mau hábito, de não estar, às vezes, tirando esse tempo de qualidade, esse tempo de prioridade. Amanhece o dia crendo que, se você buscar a Deus, Ele é que vai te ajudar a vencer todas as dificuldades. Ele vai te ajudar. Então, creia que você precisa desse bom hábito, precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver toda a diferença. Segunda coisa, não ser claro e específico em metas e alvos que você quer conquistar. Sabe, queridos, existem pessoas que sonham, e têm sonhos grandes, elas até idealizam coisas, mas eu tenho visto que muitas pessoas, elas não são claras naquilo que elas querem. Sabe, Deus quer ouvir na sua oração aquilo que você quer, aquilo que você pede para Ele. Sabe, existem coisas na minha vida que elas são desatadas na oração, onde eu vou buscar a presença de Deus. Eu tenho experimentado tantas coisas, tantos milagres na minha vida, assim, na intimidade ali da oração, ouvindo a voz de Deus, falando com Ele. Sabe, uma das coisas que nós precisamos ter é essa ideia de ser específico, e muitas vezes nós, às vezes, queremos jogar como se estivesse pulverizando, e deixamos de ser específico para irmos na raiz de situações que nós precisamos alcançar e vencer. Sabe, um dos grandes segredos é você gerar metas dentro do seu coração. Quando você gera metas, você vai diretamente aos alvos que você precisa e quer. Sem uma meta clara, talvez você não vai alcançar os teus objetivos. Um dos grandes hábitos que você pode colocar no seu coração é justamente gerar metas. Como você vai ativar o teu coração? Alguns têm o hábito de sonhar, mas sem ser específico. E se você não tem sonhos específicos, você talvez vai passar sem perceber o que Deus quer. Então, é preciso ser mais específico possível. Sabe, crer, declarar, ter alvos, mas você precisa detalhar para Deus. Sabe, uma das coisas que eu posso te dar como exemplo é qual é o passo que você vai precisar dar hoje em direção daquilo que você tem como meta. Você tem uma meta para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios? O que você tem gerado para esses dias? Quais são os passos que você está dando em direção a isso? Nessa semana, nesse mês, talvez até o final desse ano. Sabe, é isso que eu quero que você entenda.
Nós precisamos gerar um hábito bom para que você possa alcançar. Sabe, são degraus que você vai começar a gerar dentro do seu coração. Então assim, eu quero dizer para você, motive o seu coração para isso. Seja bem específico com Deus, seja detalhista, converse com Deus como um amigo que você pode confiar e dizer: Deus, eu preciso disso, dessa forma. Senhor, eu estou passando por uma situação, eu preciso de tua ajuda nisso. E você começar a ser alguém que vai ser entendido por Deus, entender Deus falando com você, ministrando no seu coração. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai gerar um hábito onde você vai começar a aprimorar alvos com Deus, sabe, onde você vai dizer aquilo que você precisa, ser bem específico com Deus, e aí você vai ver toda a diferença. Amém, querido? Quantos estão entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Sabe, há mudanças para vir para a sua vida. Um dos maus hábitos, também terceiro, é a falta de confiança em você mesmo. Quando eu falo de confiança em você mesmo, não é você achar que pode todas as coisas, porque você não pode nada sem Deus. Saiba disso. Mas uma coisa é certa: a única coisa que pode manter alguém motivado para alcançar sonhos e projetos maiores, é quando essas pessoas, elas começam a encher o seu coração dos próprios desafios e desafiar a si mesmo, para que você possa alcançar um novo patamar, andar na direção certa, ir muito mais além. Sabe, um hábito muito importante é você começar a acreditar em você mesmo, que você pode vencer, que você pode ir mais além, não porque você tem algo próprio seu, mas porque se Deus está na sua vida e se Ele anda com você, você tem tudo para dar certo. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1:3 que nós temos que agradecer ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já venceu para nós, ou seja, nós só somos resultados daquilo que Ele já nos deu. Então você é mais que vencedor. Se você entende isso, quando vem um desafio, a grande segurança é talvez você entregar tudo nas mãos de Deus e pedir ajuda a Deus para que Ele possa te manter firme, em fé. Sabe de uma coisa, conquistas que talvez você tenha que viver na sua vida, né? Talvez desafios, vitórias que você precisa alcançar, e algumas coisas que poderão vir contra você. Uma das coisas que vai te ajudar para que você possa aprender a confiar no Deus que te ajuda e na confiança de vitórias que vêm na sua vida, é relembrar na sua mente coisas que Deus já fez com você. Sabe quantas coisas maravilhosas Deus já fez na sua vida? Quantas maravilhas Deus já tem feito? Quantos milagres Deus já tem feito com você? Sabe, relembre sua mente disso. Às vezes a gente fica enfrentando o problema e começa a se encher desse problema, fica tão apavorado, tão limitado à situação, e esquece do Deus que pode mudar todas as coisas. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diz assim: Ele pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Sabe, relembre do tempo, de coisas que Deus falava com você, que te levou a vencer situações, obstáculos, quantas coisas grandes, sabe, aconteceram, e nós podemos vencer. Eu tenho um histórico, eu e a pastora Cardene, de 30 anos de casado, vamos para 31 anos de casado. Estamos ficando velhinhos, né? Mas quantas coisas maravilhosas, tantos milagres nós já vivemos juntos. Sabe, quantas coisas grandes nós já percebemos, Deus agindo. Então o que nos motiva a continuar, a caminhar, a ir mais além, é justamente esse entendimento de que Deus,
é Deus, e que Deus é fiel, e que Deus vai realizar grandes coisas, milagres, transformações. Então nós não nos paralisamos por causa de uma situação ou outra que venha, porque nós já estamos entendendo que o Deus que está conosco nos faz vencedor. É Ele que nos leva a se aproximar cada vez mais de Deus. Nós passamos por várias lutas com o nosso filho, né? Quase toda a igreja, assim, conhece muito bem essa história. E uma das coisas muito importantes é que em nenhum momento nós, assim, paralisamos nada por causa de problema, por causa de dificuldade. Nós sempre olhamos para aquela situação pensando algo dentro do nosso coração. Eu nunca fiz essa pergunta, eu nunca cheguei murmurando ou falando alguma coisa contra Deus. Mas a minha pergunta era sempre: Deus, para que essa situação? Eu nunca perguntei, por que Deus? Mas eu sempre perguntava, para que essa situação? Porque se você entender para quê, com certeza Deus vai te levar a vivenciar algo maravilhoso em cada situação, e vai te dar oportunidades novas para que você possa viver o melhor de Deus. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Nós temos sido chamados para crescimento. Então, queridos, consiga entender que você é um vencedor. Um dos grandes desafios que nós precisamos também entender, quarto obstáculo que você poderá ter que vencer, são tentativas que o inimigo vem para tentar, são hábitos ruins que tentam vir contra você para te tentar paralisar e te anular. Se comparar com outras pessoas, talvez se sentindo inferior a elas. Sabe, a gente anda no dia a dia, e um dos grandes segredos é você aprender que você é feito de uma forma especial. Deus, Ele construiu cada um de nós de uma forma muito especial. Então é o seguinte, um dos grandes segredos para que você não se sinta jamais inferior, sabe, tire esse hábito ruim de ficar pensando que as pessoas poderão ser melhor do que você. Sabe, Deus construiu você com todas as limitações e também as bondades que Ele quis, porque Ele quer o melhor para você. Então, querido, uma das coisas interessantes é nós sabermos que nós nascemos, eu e você, com temperamentos diferentes. Nós nascemos com características físicas diferentes, impressões digitais diferentes, dons. Sabe, uma das coisas que eu falava hoje pela manhã, que é uma grande verdade, existem dons que estão em você, que não estão em mim. Existem dons que estão em mim, que talvez não estão em você. E é por isso que nós nos completamos. Por isso que nós somos igreja. Por isso que é importante nós nos amarmos, nós nos compreendermos. Porque quando nós aperfeiçoamos os nossos dons, você vai entender que o seu dom é específico, dado por Deus a você, e você é muito útil naquilo que você faz. E se você valorizar verdadeiramente isso, você vai ver que você vai construir dentro de você um hábito bom, em que você vai começar a ver um coração totalmente rendido a Deus, e você vai ser uma inspiração para outras pessoas, porque você está fazendo a coisa certa, do jeito certo. Você tem os dons específicos dentro de você, você está gerando isso na sua vida, e tudo vai dar certo. Sabe, eu preciso que você entenda isso. Se você entender essa verdade, você vai ver que Deus está com você e vai te fazer compreender cada vez mais o desejo dele para o seu coração, e você vai crescer. Então, querido, gere dentro de você um estímulo, sabe, que vai fazer com que você entenda que nada poderá te fazer inferior. Pelo contrário, você vai vencer você mesmo, sabe, em vez de você ficar tentando imaginar as pessoas,
você mesmo, vencendo cada dia a você mesmo, você vai ver que isso vai ser uma diferença na sua vida. Então, assim, isso vai mudar a sua história. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quinto hábito, para que você possa vencer os maus hábitos na sua vida, que às vezes tenta te impedir de vencer. Quando não se vence, é a síndrome do perfeccionismo. Quando você quer ser perfeito em tudo, quando você às vezes não vence a perfeição. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: ainda bem que você não é perfeito. Porque é isso mesmo. Muitas pessoas estão enraizadas nelas essa síndrome. Elas desenvolvem um hábito de que tudo que elas precisam fazer tem que sair perfeito. Eu não estou dizendo que você tem que ser bagunçado. Eu creio muito em estrutura, em organização, em determinação, em gerar expectativas através de organização. É tanto que eu estou sonhando com coisas grandes. Sabe, queridos, eu estou sonhando em algo que vai acontecer. Talvez você não sonhe como eu estou sonhando, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sonho com o acampamento que nós temos hoje. Eu estou sonhando com ele porque ali vai ser a futura igreja que nós vamos ter, a catedral onde Deus vai nos colocar lá. Sabe, eu já posso ver e olhar pela fé. Um espaço com 5.000 lugares. Eu estou falando de futuro, gente. De algo que Deus está colocando como sonho. Só que o que eu estou fazendo hoje é na parte organizacional, já preparando esse lugar. Porque eu estou vendo a cidade crescendo, avançando e indo para lá. Aí você pode dizer assim: esse pastor é doido. Eu sou doido mesmo. Sabe por quê? Eu sou doido e maluco porque eu amo o meu Senhor. E eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus, eu creio no poder transformador. Eu estou me preparando para o crescimento. Sabe, eu posso ver por fé o que Deus vai fazer. Meu Deus, eu quero que você vá naquele acampamento, querido, para você olhar, começar a sonhar junto comigo, ver. Meu Deus, eu estou querendo convidar você para estar indo lá, para que você possa ver e você ter expectativa de algo que vai acontecer. Imagina um dia todo onde você tem restaurante para poder comer, passeio e espaço de futebol, e brincadeira, e louvor, e adoração, e oração, e palavra, e aleluia! Deus vai fazer isso, eu creio. Olha, pensa num grande complexo que Deus está dando no meu coração. Algo muito grande que Deus vai fazer. Sabe, eu já posso sonhar e ouvir a voz de Deus dizendo assim: vai nessa direção, porque é isso que eu quero. Araguaína precisa de um lugar assim, um lugar onde você vai poder desfrutar junto com sua família de todo esse dia gostoso ali, né? E tudo muito bom, muito gostoso, vai ser céu na terra. Olha para o seu irmão e diz assim: sonhe com esse lugar. Amém, amém, querido. Então assim, eu acredito muito nessas verdades. Então assim, talvez a gente quer a coisa muito perfeita, mas nós somos tendentes a erro. Dentro de um relacionamento conjugal existem erros, falhas. Ninguém é perfeito e ninguém vai encontrar ninguém perfeito. É por isso que Deus tem colocado a igreja, despertado a nós como igreja, para que a gente possa olhar um para o outro, ver os erros, e talvez nos erros que nós percebemos na vida de alguém, seja algo para nós sermos aperfeiçoados. Sabe, às vezes eu tenho visto pessoas que estão errando ali perto de mim, e falhando em situações, como eu também tenho falhado muito com pessoas, e por causa disso, nós não estamos nos perdendo, pelo contrário, nós estamos nos aperfeiçoando, porque aí é a oportunidade que Deus está dando a você, de amar a um irmão, e de dizer assim: eu quero caminhar com você, a segunda milha, nós vamos andar juntos, nós vamos compreender um ao outro, nós vamos vencer essas dificuldades.
Sabe de uma coisa? O fato é que todos nós precisamos buscar excelência. Eu tenho buscado excelência. Sabe de uma coisa? Eu fico muito feliz, porque o André veio para o ministério com a Camila para nos ajudar. Porque sobre eles tem esse espírito de excelência, eles têm buscado fazer todas as coisas, nós estamos investindo muito sobre isso. Agora imagina que esse é um dos dons que Deus colocou sobre eles. Os meus dons são outros, e esses dons que estão sobre eles, agora nós queremos aguçar para que eles possam realmente fazer o que precisa ser feito. Então, querido, como nós entendemos isso? Como nós podemos nos aperfeiçoar nisso? Os seus dons que estão em você, é seu, e Deus vai aperfeiçoar. Então valorize tudo isso, valorize em você mesmo, e seja totalmente grato a Deus, porque Ele vai fazer com que você possa crescer cada vez mais. Sabe, eu quero dizer para você que nós precisamos buscar isso na nossa vida. Outro mau hábito que às vezes estão vindo contra nós, sexto, eu quero resolver tudo de uma vez. Esse é um mau hábito. Sabe, tem situações que às vezes problemas, que a gente se enche das situações, então vem às vezes diversidade de problemas. 3, 4, 5, 6, e eu quero agora resolver tudo. É como dívida. Às vezes a gente entra em embaraço de dívida. Aí você quer resolver tudo de uma vez. Calma. Sabe, procure resolver cada situação e vá passando o pente fino, né, em cada uma delas, até que você saia de tudo. Entende isso, irmãos? Isso faz toda a diferença, porque às vezes se você for na tentativa de resolver tudo de uma vez, você se cansa, não dá conta e você fica frustrado. Tem pessoas que se frustram por causa dos problemas que vão acumulando, e aí de repente essa pessoa começa a ter dificuldade na sua alma. Os problemas, eles nos adoecem. Às vezes nós queremos resolvê-los, sabe? E nos frustramos porque nós olhamos e não conseguimos resolver, porque nós queremos abraçar todas as coisas. Busque uma forma, um bom hábito para que você possa resolver os seus problemas, sabe? É tentar resolver cada problema de uma vez, para que você não seja desmotivado se você não conseguir resolver aquilo que você precisa resolver. Uma coisa que eu quero que você entenda é que se você se esforçar, eu quero te dar como dica, nesse caso, de uma situação como essa, comece resolvendo os pequenos problemas, para que isso possa te dar motivação, para que você possa ter planejamento, talvez planejamentos diários, onde você vai começar a colocar uma forma saudável de vencer os teus problemas, as tuas dificuldades, e assim você vai ter tranquilidade, vai ter paz, vai te possibilitar chegar até o final de cada situação. E aí isso vai te trazer uma motivação, porque você agora vai gerar um projeto para que você possa finalizar tudo aquilo que às vezes seja impedimento na sua vida. Nós precisamos disso. E aí, esse é o grande sonho de Deus para mim e para você. Nós precisamos vencer essas situações. E quero fechar com você falando do 7º mau hábito, que esse aqui eu quero me deter mais, para que eu possa te levar a entender, a gerar um bom hábito aqui, para mudar a sua história. O 7º diz: a comunicação negativa. Meu Deus, quanto nós temos errado nisso. Isso é uma grande verdade, gente. Sabe, a Bíblia diz que a língua tem o poder da vida e da morte. E aquele que sabe usar bem ela, poderá trazer vida. Sabe de uma coisa? Este é um dos piores hábitos que podem desmotivar alguém. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas começam a falar negativamente delas mesmas, dos seus negócios, da sua vida, do seu ministério.
A pessoa começa a falar mal das suas finanças, né? Aquelas palavras que você solta, dizendo o dinheiro não dá, nada presta, e começa a soltar palavras negativas e desanimadoras, destruidoras. E eu quero dizer para você, e as pessoas às vezes estão com esse mau hábito na sua vida. Eu, geralmente, quando estou perto de pessoas que eu ouço falar palavras negativas, eu não quero ser mal educado em tentar corrigir as pessoas de uma forma grosseira, mas com muito amor e carinho. É aí onde você tem que ouvir e entender a Bíblia, ouvir Deus falando através da palavra. Você tem que buscar Deus na palavra, porque aí você vai de uma forma educada, espiritual, ensinar aquela pessoa talvez a vencer esse mau hábito que está dentro do coração dela. Quando ela solta uma palavra negativa, quando vem uma palavra destruidora, nós sabemos, querido, que nosso país ainda está passando por lutas. E quantas pessoas estão às vezes lançando palavra destruidora. Nós precisamos tomar o cuidado de entender que nossa provisão, nossas bênçãos, ela vem de Deus, ela não vem de um governo. Posso ouvir um amém? A sua provisão, ela vem de Deus, ela não vem do governo. As suas bênçãos vêm do Senhor, ela não vem de uma estrutura, ela não vem do teu comércio. É Deus que cuida de todas as coisas. Então, querido, uma das coisas muito importantes aqui é que a gente precisa trabalhar justamente isso. Tudo que se fala é processado pelo nosso cérebro. Engraçado isso. É muito sério isso. Eu tenho uma palavra que eu sempre tenho ministrado ela, por onde eu tenho passado, que é mudar a sua mentalidade, para mudar a verbalização e depois mudar as suas atitudes. Quem muda a mente, muda o que fala. E depois, automaticamente, vai ter que mudar as atitudes. Nós precisamos disso. Tudo que você fala, passa primeiro pelo seu cérebro. Eu quero que você entenda isso. E, infelizmente, às vezes, faz com que as pessoas comecem a acreditar. Ele começa a verbalizar e ele começa a acreditar naquilo que ele fala. Eu já ouvi muitas pessoas que quando elas falam de uma forma negativa, destruidora, e elas passam a acreditar nessa verdade. Eu estava ouvindo uma irmã esses dias, e eu, de uma forma amorosa, eu estava corrigindo ela, porque ela falava assim: olha, o meu irmão vai sair e não vai ter emprego para ele, porque ele estava no presídio. Eu digo: não fale isso, porque o Deus que eu sirvo e que você serve é o Deus que muda situações, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma, é o Deus que muda todas as coisas. Esse Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível ao homem é possível para ele. Então, eu tenho que acreditar nessa verdade. Eu tenho que entender isso e colocar isso em prática. A Bíblia diz que nenhum mal virá na minha casa. Eu tenho que crer nessa verdade. Eu tenho que crer que Deus está comigo. Ele é que me sustenta. Ele é que me leva a viver o melhor nessa terra, comer o melhor da terra, experimentar todas as coisas. Querido, eu quero que você comece a colocar isso dentro do seu coração. Eu quero que você comece a dizer para você mesmo, para que você possa eliminar de vez o hábito da comunicação negativa. Você precisa colocar algo dentro do seu coração. Você precisa parar de reclamar, de murmurar, de dizer que as coisas estão péssimas, está ruim, e você vai precisar ver as coisas de uma forma diferente, começar a ser agradecido por tudo que Deus tem já te dado. Eu estava tão feliz esses 2 dias, agradecido, porque nós recebemos a boa notícia, né? Felipe foi em Barretos e fez o exame, só vai precisar ir daqui 6 meses. Meu Deus,
Pai, muito obrigado, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão empolgado, porque não tem coisa melhor, agradecer a Deus pelo cuidado dEle. Deus é cuidadoso, Deus sabe todas as coisas, Ele cuida da nossa vida. E quando você começa a gerar esse espírito de gratidão, em tudo, você começa a atrair a bênção de Deus, a proteção, o amor do Pai sobre a sua vida. Comece a ser agradecido por tudo. Agradeça a Deus pelo lar que você tem, pela casa, pelo carro, pela moto, pelas pernas se você não tem moto. Agradeça a Deus em tudo, sabe? Seja realmente uma pessoa que vai bater muito forte, dizendo: Deus, muito obrigado por tudo, obrigado pelo dia, obrigado pelo almoço. Pare na sua refeição, aproveite para agradecer a Deus pela refeição que Ele te dá todos os dias. Esse é um hábito nosso, meu e de Cardene, um hábito bom que nós geramos. E pensa num cara que foi criado largado, lá em casa era o seguinte, eu acho que quase como alguns lares que vivíamos aí, era assim: nós chegávamos, cada um pegava o prato, ia na panela, fazia o prato, e já ia comendo, ia cuidar da vida, e se virar, porque isso era uma rotina, era um mau hábito. Depois, quando eu casei, eu descobri que tinha um hábito bom, que era sentar na mesa, aleluia, para poder fazer uma refeição, conversando, olhando, olho no olho, e a Cardene foi me ensinar isso. Gente, isso foi tão importante para mim, porque eu não tinha tempo. Eu achava que o valor era correr atrás das coisas, e o maior valor era estar ali junto com minha família, cuidando dos meus filhos, da minha casa, podendo orar, agradecer por aquela refeição, muito mais do que sair correndo. Entende isso? Imagina que um hábito ruim, e eu não percebia que eu estava errado nisso, até quando eu entendi: poxa, eu preciso realmente disso aqui. Hoje a gente para fazer a nossa refeição. Ah, pastor, é porque a minha vida é diferente. Não, querido, se você ajustar, você vai ver que Deus vai te dar privilégios de poder sentar na tua mesa, junto com tua família, ouvindo, conversando, talvez um momento tão especial de você ouvir o Senhor falar ali, através da sua família. Isso é muito importante. É um bom hábito que vai mudar a sua história. Valorize isso, porque isso vai fazer diferença. E assim, eu quero fechar dizendo para você assim: tenha gratidão pelas coisas boas, porque a gratidão, ela atrai a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, você pode, cada dia da sua vida, buscar a Deus, trazer Ele para perto de você, sabe, desenhar dentro do seu coração aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Eu creio muito nessas verdades que eu estou ministrando para você hoje, porque isso vai fazer toda a diferença para a sua vida. Saiba que os bons hábitos vão atrair milagres. Você vai começar a andar dia após dia, lutando um por um, dizendo: Deus, eu preciso, Deus, eu quero ter tempo com o Senhor. E aí você vai começar a valorizar. Comece essa semana, não deixe para o mês que vem. Comece essa semana, amanhã, pela manhã, antes de você sair de casa. Escute isso, pare, talvez de joelho, não sei, talvez em pé, talvez sentado, talvez você pegando a Bíblia para ler, talvez pela primeira vez, você vai parar para dizer assim: Senhor, eu preciso dar prioridade, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor seja um Deus fiel, poderoso, que vai mudar
a minha história. Aí você vai começar a construir o primeiro hábito, que é muito importante, um relacionamento com Deus. Você vai se tornar conhecido de Deus e conhecer a Deus. Porque às vezes a gente até conhece pessoas, se cumprimenta. Júnior, eu conheço o Júnior, mas para mim conhecer mesmo profundo o Júnior, o que é que eu preciso? Comer com ele, andar junto com ele, saber o que ele gosta. E só sentando com Deus, você vai poder saber o que ele gosta, o que ele quer que você faça, quais são as coisas boas que você precisa viver na sua vida. Só estando com ele, andando com ele, perto dele, assim ouvindo ele falar com você. Amém? Isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai mudar você. Sabe, querido, eu tenho vivido experiências poderosas em Deus. Quantas e quantas vezes eu olho e vejo assim que fechou todas as coisas. E eu vou de joelhos, boca no pó. Vou contar meus segredos a vocês. Eu tenho um lugar reservado em que eu gosto de estar, que é a presença de Deus. Esse lugar é tão maravilhoso, porque ali é o lugar onde eu me derramo com Deus. Eu choro, eu abro meu bocão no chão, boca no pó, e falo com Deus as minhas debilidades, as minhas carências, as minhas dificuldades, os meus problemas. E Ele me ouve. E Ele traz soluções nos momentos de crise, de dificuldade. É isso que é andar com Deus. É isso que você precisa na sua intimidade. Que amanhã você aprenda a construir esse altar com Deus, para que você possa viver experiências. E Deus vai te levar a viver cada momento, cada circunstância, vencendo uma por uma. Você pode ficar em pé em nome de Jesus.